Número 3, quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que o Senhor nos concede, ao pastor Rafael, está ministrando ali no Brejo do Meio, que Deus use poderosamente ao coordenador de missão, Tiago Luiz, Obrigado pelo convite, pela confiança ao presbítero Leito, meu amigo, irmão em Cristo e companheiro de vida eterna. Eu louvo a Deus pela vida dos obreiros que estão na minha retaguarda e louvar a Deus pela vida da igreja e também da minha esposa. Quantos acharam que meu amém? Amém! Neemias capítulo 1, versículo 2 e 3. O 2 diz assim: Anani, um de meus irmãos, com alguns dos judeus, com alguns de Judá, lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o cativeiro, e também por Jerusalém. Versículo 3: Disseram-me: os que não foram levados para o cativeiro estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas em fogo. Você não pode sentar. Quem sabe você poderia me perguntar que tem a ver esse texto com uso de missões. Tem tudo a ver, você vai ver que tem tudo a ver, tá? Preste atenção. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos agora aqui para a palavra, tá bom? Aleluia! Perceba que Neemias ele recebe a visita de seu irmão e de alguns de Judá que foram visitar Neemias. E Neemias aqui ele vai fazer duas perguntas. As duas perguntas que Neemias faz, a primeira é sobre os judeus que não foram levados para o cativeiro. A segunda pergunta que ele vai fazer aqui é sobre a cidade de Jerusalém. Se você meditar no versículo 3, você vai ver que ele vai ter três respostas aqui. A primeira resposta que ele teve no versículo 3 foi essa: os judeus que não foram levados cativos estão em grande miséria e desprezo. A segunda resposta que ele vai ter aqui: os muros de Jerusalém estão destruídos. A terceira resposta que ele vai ter aqui no versículo 3: e as portas dos muros foram queimadas no fogo. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta aqui no livro de Neemias, tá? Eu quero que você fique no livro com a sua Bíblia aberta e nós vamos pregar essa mensagem junto essa noite, tá? Eu e você, em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa. No Antigo Testamento, uma cidade sem muro era uma cidade desprotegida, era uma cidade entregue na mão do inimigo, porque os muros ou a muralha naquela época do Antigo Testamento era a proteção da cidade, era a segurança da cidade. E você vê muitos pregadores, olha para cá, você vê muitos pregadores pregando sobre as muralhas de Jerusalém, sim ou não? Sim ou não? Restaurando a muralha, não é isso? Reconstruindo a muralha, não é isso? Sim ou não? Mas eu quero te perguntar uma coisa, que nós não vamos pregar sobre a muralha de Jerusalém, porque você já conhece. Nós vamos pregar aqui, a parte final do versículo 3. A resposta ele faz duas perguntas, e a terceira resposta foi essa, e as portas foram queimadas no fogo.
também não é diferente. Porque as portas, a muralha é a segurança da cidade. As portas, ela tapa as brechas da muralha. Então hoje eu quero pregar uma mensagem com o tema Aprendendo com as portas de Jerusalém. Vou repetir. Vou pregar o tema subordinado Aprendendo com as portas de Jerusalém. E o que é que tem a ver as portas de Jerusalém no culto de missão ou com a vida da igreja? Tem tudo a ver. Você vai ver que no final da mensagem tem tudo a ver. E o interessante, eu vou deixar para o final, para fazer a pergunta para você, tá? Mas vira aí a Bíblia aí, a página da Bíblia de Neemias aí, no capítulo 3, vamos lá. Vamos aprender com as portas de Jerusalém essa noite aí. Neemias capítulo 3, vamos lá. Qual é a primeira porta aí no capítulo 3, versículo 1? Vai falar da primeira porta. Qual é a primeira porta? Em algumas versões ela está sendo chamada porta do gato. Mas em outras versões ela é chamada porta das ovelhas. Quem é que tem essa tradução aí? Com porta das ovelhas, no versículo 1 aí. Neemias capítulo 3, versículo 1. Porta das ovelhas. O que é que está aí? Lê aí o versículo primeiro aí. Então se dispôs Elias, sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, reedificaram as portas das ovelhas. Ok. Então a primeira porta, a porta das ovelhas. Olha para cá. De acordo com os estudiosos, essa porta ela ficava localizada, situada na entrada horizontal das muralhas de Jerusalém. Junto a essa porta, a porta das ovelhas do tempo de Jesus, ficava o tanque de Betesda, aonde o Senhor Jesus curou o paralítico que há 38 anos se encontrava em pé. Olha para cá. A porta das ovelhas é uma figura de Cristo. Cristo é a porta da salvação. Cristo é o bom pastor. Não há salvação senão em Jesus e por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo nos libertou da condenação do pecado e da morte. O sumo pastor morreu pelas nossas iniquidades, libertando nós do castigo do pecado, que é a morte. Como igreja do Senhor, precisamos anunciar ao mundo que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus, e que a porta da salvação ainda está aberta. Aproveite a oportunidade. Entre Jesus está à sua espera. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Louvado seja o nome do Senhor. Quem já entrou pela porta da salvação chamada Jesus, levanta a mão e dá glória a Deus aí. A segunda porta, Neemias capítulo 3, versículo 3. Qual é a porta aí? A porta do peixe. É isso? A porta do peixe. Olhe para cá. Preste atenção que cada uma dessas portas aqui vai falar com a minha vida e com a tua vida. Tá? A primeira porta já falou, sim ou não?
A primeira porta já falou no teu coração essa frase? Sim ou não? Então vamos para a segunda porta, a porta do peixe. Essa porta aqui provavelmente estava situado. O nome porta do peixe é porque os peixes que vinham da Galileia eram comercializados próximo a essa porta. A porta do peixe, olha para cá. A porta do peixe nos faz lembrar que Jesus nos chamou para sermos pescadores de homem. Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19 diz assim, é Jesus falando. E andando Jesus sobre o mar da Galileia, e andando Jesus pela Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. Versículo 19, Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Louvado seja o nome do Senhor. Todo crente tem o dever de ganhar alma para o reino de Deus. Eu vou repetir: todo crente tem o dever de ganhar alma para o reino de Deus, seja ele pastor, profeta, evangelista, presbítero, diácono, professor da escola bíblica dominical, tesoureiro, secretária, que faça parte do centro de oração, que faça parte do jovem, porteiro da igreja. Não podemos negligenciar, aleluia, a evangelização. A igreja recebeu de Cristo a incumbência de pregar o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Onde é que está, pastor? Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15, 16, 17 e 18. No 15, ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beber um veneno mortífero não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A terceira porta aí, a terceira porta. Neemias capítulo 3, versículo 6, qual é? A porta o quê? Porta velha, ela ficava situada na parte antiga da cidade, e nós podemos tomar como imagem a legítima doutrina cristã. Essa, apesar da antiguidade, jamais será derrubada pelo liberalismo teológico, pelo pós-modernismo. A Bíblia Sagrada, de onde extraímos a nossa doutrina, ela foi escrita há 4.000 anos aproximadamente, e nem por isso ela é tida como fora de moda. Ela é mais atual do que a revista Veja, ela é mais atual do que o jornal Hoje. Louvado seja o nome do Senhor.
40, versículos 7 e 8. Olha o que Isaías diz. Isaías 40, versículo 7 e 8. No 7 ele diz assim: toda carne é como a erva, soprando nele o hálito do Senhor. A erva a carne é o povo, toda carne é como a erva, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 24 e 25, ele vai confirmar isso que o profeta Isaías fala em Isaías 45. Toda carne é como a erva, toda glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos zelar pela santa doutrina, para que os mercenários não se apossem do rebanho do Senhor. Aí Paulo escreve a 1 Timóteo, olha aí, ó, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, 14, 15 e 16. Paulo diz assim para Timóteo, versículo 13, Paulo diz assim, ó: persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu pare. Versículo 14: não despreze o dom que há em ti, o qual foi te dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Versículo 15: medita essas coisas, ocupa-te nela, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta porta está em Neemias capítulo 3, versículo 13. Qual é a porta? A porta do vale. Glória. Olhe para cá. Porta do vale, dando acesso ao vale. Essa porta, olha para cá, ela lembra nós humilhação, aquebrantamento e contrição diante de Deus. Vou repetir: a porta do vale vai lembrar nós de humilhação, aquebrantamento e contrição diante de Deus. Deus se agrada, olha para cá, Deus se agrada de um espírito aquebrantado. Deus se agrada de um coração contrito. Isaías, ou Davi, quando ele confessa o seu pecado com Betseba, no Salmo 51, no versículo 16 e 17, olha o que ele diz, 16: porque tu não te comprares em sacrifício, senão eu daria. Tu não te deleita em holocausto. Sacrifício para Deus são espírito aquebrantado, um coração aquebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias, olha para cá, Neemias era exatamente assim. Neemias reconhecia o seu pecado e o pecado do seu povo. Na sua oração que ele faz em Neemias 1:6, ele confessa dizendo: pecamos contra ti, sim, eu e o meu pai
pai e os meus pais pecamos contra o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Escute, se nós quisermos fazer parte da igreja do arrebatamento, se nós um dia quisermos morar no céu de glória com Cristo, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos nos aquebrantar diante de Deus. Nós precisamos nos constranger diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E 2 Crônica, capítulo 7, olha para cá. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14 e 15. E diz assim, olha o que Deus diz. Está lá em 2 Crônica 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e aberto meus ouvidos na oração que fizer neste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui em 2 Crônica, olha para cá. Qual é o passo para a vitória? Aleluia. Bom, primeiro, se o meu povo que se chama pelo meu nome, qual é o primeiro passo para a vitória? Se humilhar. O segundo passo para a vitória, orar. O terceiro passo para a vitória, buscar a minha face. O quarto passo para a vitória, se converter dos seus maus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ser um crente vitorioso? Te humilha. Quer ser um crente vitorioso? Ora. Quer ser um crente vitorioso? Busca a face de Deus. Quer ser um crente vitorioso? Te arrepende dos teus maus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui da porta, Neemias capítulo 3, versículo 15. Aqui da porta, qual é? A porta de quê? A porta do monturo. Olha, 14, aqui da porta, Neemias 3, 14, a porta do monturo. A porta do monturo. O que é monturo? O que é monturo? O que é monturo? A porta do monturo. Olha para cá. Essa porta levou esse nome, a porta do monturo, porque o lixo que saía de dentro de Jerusalém para ser levado para o vale de Hino, para ser queimado, passava por essa porta. E qual é a lição que a porta do monturo ela nos traz? Olha para cá. A igreja e também a família tem que ter cuidado para não se contaminar com o lixo deste mundo. E qual é o lixo deste mundo, pastor? Prostituição, adultério, imoralidade, homossexualismo, corrupção e mentira. Se não tivermos cuidado, olha para cá, se não tivermos cuidado, todo esse lixo invadirão nossos lares através da mídia. Mas a palavra de Deus nos adverte em Deuteronômio capítulo 7, versículo 26.
com que nós olhamos, com que nós vemos, com que nós ouvimos e com que nós lemos. Louvado seja o nome do Senhor. Pois a palavra de Deus nos adverte no Salmo 101, versículo 3. O salmista diz: não colocarei coisas mal diante dos meus olhos. Queridos irmãos, não se contamine com o lixo deste mundo. Olha que João vai dizer aí na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. No 15 ele diz assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos, é soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vai abrir mão das coisas deste mundo aí e vai continuar fazendo a vontade de Deus, levante a mão e adora a Ele. Glória. A sexta porta. A porta é. Agora é a porta da ponte, né? Neemias capítulo 3, versículo 15. Olha para cá. A porta da ponte. A porta da ponte ela ficava próxima ao tanque de Siloé, ou o tanque do rei. A porta da ponte, olha para cá, ela é uma figura bastante forte da palavra de Deus. A palavra de Deus, olha para cá, ela nos limpa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. É Jesus falando. Nesse mesmo Evangelho, no capítulo 17, que fala da oração sacerdotal de Jesus pelo seu discípulo, no versículo 17, a palavra de Deus, ela nos santifica. Jesus disse para na sua oração, falando com Deus: santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas olha para cá, está falando da porta da fonte. E a porta da fonte está falando de quê? Está falando da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Em Lucas 4, no versículo 13 em diante, quando Jesus disse para ela lá, ele pediu água para beber, como sendo tu, judeus, bebe água a mim, que sou mulher samaritana. Ele disse: se tu conhecesse o dom de Deus e quem está dizendo daria de beber, tu daria e ele te daria água viva. Aí ela disse: tu não tens, Senhor, com quem tirar, o poço é fundo. O nosso pai Jacó não deu esse poço, bebendo ele, os seus filhos, o seu gado. Jesus disse para ela no versículo 3 assim, ó: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der separará dele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando você vai para esse mesmo Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 10 em diante, está falando da festa do tabernáculo. E o versículo 37 e 38 diz que no último dia da festa, no versículo 37, a Bíblia diz que Jesus se coloca em pé e ele grita
grita bem alto, dizendo: ei! Quem tem sede, que venha a mim e beba, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Apocalipse capítulo 21, versículos 5 e 6. Olha a revelação que João nos traz. No 5 ele diz assim: ó, e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que passo nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em Apocalipse, olha para cá. Em Apocalipse 21, 22, 5, 21, 5 e 6. Jesus está falando que é Ele que vai dar da água, da fonte da água da vida. Mas em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, não é mais Jesus que está oferecendo a água da vida, é o Espírito e a noiva. Olha o que diz Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: bem. Quem ouve, diga bem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem água da vida essa noite, sacia, mata a tua sede. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos estão deixando de buscar essa ponte. Muitos já não caminham mais para essa ponte. O resultado é o que, pastor? É seguidão espiritual. E quando é que eu posso ir para essa ponte? Quando é que eu vou para essa ponte? Quando você participa do culto de doutrina. E quando é que eu caminho dessa ponte para me beber água dessa ponte? Quando você vem para a escola bíblica dominical. Você está vindo para beber dessa fonte. Você está vindo para saciar uma sede espiritual. Ei, nós não podemos cometer o erro que os judeus cometeram. E qual foi? 2. Jeremias 2,13. Olha que Deus vai falar para eles através do profeta: o meu povo cometeu 2 pecados. E qual foi esses 2 pecados, Deus? O primeiro, eles abandonaram a mim. E o segundo, eles abriram mão da água da fonte. Cavaram cisterna rachada, que deixam passar a água da chuva. Olha para cá. Sabe onde é que estava a fonte? Em Jerusalém. E eles abriram mão de Deus e da fonte. E aí o que aconteceu? Eles foram no cativeiro. E lá no cativeiro eles foram beber água de cisterna. Aonde é que tu tem saciado a tua sede? Na fonte ou em cisterna? Aonde é que tu tem saciado a tua sede espiritual? Na fonte da água da vida ou em cisterna? Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa, você não precisa beber água de cisterna, porque a fonte ainda está jorrando. Por que o Senhor fala com essa certeza? Porque a igreja, o Espírito Santo, ainda está na terra. Enquanto a igreja, o Espírito Santo, ainda estiver na terra, essa fonte vai estar jorrando
água da fonte que está jorrando nesse lugar. A sétima porta é a sétima, capítulo 3, versículo 31. E a outra, ela tem duas diferenças. É a porta da guarda. Como é que está na tua aí? Mificado, né? Olha, porta mificada. Pois é, porta mificada. Mas aqui é porta da guarda. Porta da guarda. A porta da guarda. Olha para cá para encerrar a mensagem. A porta da guarda, ela ficava próximo ao templo em Jerusalém. Aleluia, Deus. Aleluia. Olha para cá. A porta da guarda, ela faz nos lembrar a guarda dos preceitos divinos. Aleluia. O salmista no Salmo 119, versículo 12, ele diz assim, ó: inclinei o meu coração a guardar o teu estatuto, Senhor, para sempre, até o fim. Inclinei o meu coração, Senhor, para guardar o teu estatuto, a tua lei, a tua palavra, para sempre, até o fim. O salmista no Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 4, olha o que diz: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Apocalipse capítulo 1, versículo 3: bem-aventurado aqueles que lêem e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 3, versículo 8: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tenho pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:10, olha a garantia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 11: eis que cedo venho, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Apocalipse 22:7: eis que cedo venho, bem-aventurado, feliz é os que guardam a palavra da profecia desse livro. Louvado seja o nome do Senhor. O guardar aqui é obedecer, o guardar aqui é praticar, o guardar aqui é viver a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, se coloque em pé no nome de Jesus. Se coloque em pé. Deixa eu perguntar para você, olhe para cá agora. Eu disse que essas 7 portas. O tema da mensagem qual é? Qual é o tema da mensagem? Aprendendo com quem? Aprendendo com quem? Aprendendo com quem? As portas. Aprendendo com as portas de Jerusalém. O tema da mensagem: aprendendo com as portas de Jerusalém.
Quantas portas são? 7 portas. Qual dessas portas? Os muros eram reconstruídos. A porta é edificada. Sim ou não? Edificada. Qual dessa porta aqui precisa ser edificada na tua vida? Eu estou falando no sentido espiritual. Qual dessas portas aqui precisam ser edificadas na tua vida? Olha para cá. A porta das ovelhas, que é a porta da salvação, que é Cristo. Você já entrou pela porta das ovelhas? Você já tem Cristo como Salvador da sua vida? Se você ainda não tem, a porta das ovelhas precisa ser edificada na tua vida. Para você que está afastado e para você que ainda não aceitou Cristo como Salvador, qual dessas portas precisam ser edificadas na tua vida? Escute, olha para cá primeiro. A porta do peixe, você tem cumprido a ordem imperativa de Jesus? Você tem saído para pregar o Evangelho para toda criatura? Você tem cumprido a ordem dele? Nós estamos quase chegando na metade do ano. Qual foi o dia desse mês para cá que você saiu para evangelizar? Você tem falado de Jesus no trabalho? Você tem falado de Jesus com teus vizinhos? Você tem falado de Jesus na faculdade? Você tem falado de Jesus no colégio? Se você está, quantas almas você já ganhou para Jesus inteiro? Se você não tem evangelizado, se você não tem falado de Jesus, se você não tem ganhado alma para o reino de Deus, essa porta precisa ser edificada na tua vida. Qual dessa porta precisa ser edificada na tua vida? A porta velha, que nós temos como legítima doutrina. Você tem sido fiel à doutrina de Cristo? Você tem perseverado na doutrina de Cristo? Você tem honrado a doutrina de Cristo? Ou você é crente aqui, lá fora você parece o pior que o ímpio? Qual dessas portas precisa ser edificada na tua vida? A porta do vale? Você tem se humilhado diante de Deus? Você tem se quebrantado diante de Deus? Você tem se constrangido diante de Deus? Tu lembra qual foi a última vez que tu dobrou o joelho e tu chorou? Tu lembra? Qual dessas portas precisa ser edificada na tua vida? A porta do motor? Tu tem tirado o lixo deste mundo de dentro da tua casa? Ou a tua casa está cheio do lixo deste mundo através daquele aparelhinho chamado celular, através da mídia, da rede social? Qual essa porta? Qual da porta precisa ser edificada na tua vida? A porta da fonte? Tu tem bebido constantemente da água da vida? Ou tu só pega a Bíblia quando é para vir para o culto? Tu só pega a Bíblia quando é para vir para a igreja? Qual dessa porta precisa ser edificada na tua vida? A porta da guarda. Tu tem guardado os preceitos do Senhor? Tu tem obedecido a palavra do Senhor? Tu tem sido fiel à palavra do Senhor? Qual dessas portas precisam ser edificadas na tua vida? Aleluia. Fecha os olhos. Fecha os olhos agora. Faz uma reflexão agora. Eu não sei Deus. Vou dar 30 segundos para você fazer uma repetição aí. Exame de consciência. Para saber qual dessa porta precisa ser edificada na tua vida. Se tem alguma dessa porta, olha para cá agora. Olha para cá. Se tem alguma dessa porta que precisa ser edificada na tua vida, eu quero orar por você agora. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Se tem alguma dessa porta que precisa ser edificada na tua vida, eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você agora. Aleluia.
Aleluia, Deus. Eu quero orar por você agora. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, quer reconciliar, eu quero orar por você agora. Você que ainda não aceitou Cristo como Salvador, se quiser aceitar, saia do seu lugar agora e venha entregar a sua vida para Jesus. A porta das ovelhas ainda está aberta para ti ainda. Aproveite. Tem alguém reconciliando com Jesus nessa noite? Faça o sinal. Tem alguém reconciliando com Jesus? Faça o sinal. Tem alguém aceitando Cristo como Salvador da sua vida? Faça o sinal. Não tem? Não tem? Então feche seus olhos. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia, Deus. Tu vai sair daqui essa noite. Tu entraste com a porta aqui quebrada, com a porta queimada, com a porta destruída. Mas tu vai sair daqui essa noite com a porta edificada. Eu não sei qual é a porta, mas tu vai estar saindo daqui essa noite com a porta edificada. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Faça essa oração. Olha, feche seus olhos. Coloque a mão no coração. Eu vou ungir você. Quando ele ora, eu vou dar um ungir. Deus maravilhoso. Oh, Papai amado, vai abençoando o teu povo, abençoa a tua igreja, Pai, tu conhece a vida, Aleluia. Pai, tu conhece as nossas vidas, Pai, tu sabe, Senhor, que defendemos, oh, Papai querido, tu possa abençoar a tua igreja, Deus, tu possa, Senhor, a cada dia te nos dar, Pai, a vontade, o desejo, Pai, que podemos estar na tua presença, fazer, Pai, o melhor para ti, o melhor para a tua obra, Pai. Ó Deus, poder Deus tremendo nessa noite, Pai. Derrama, Pai, da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Derrama, Pai, da tua saúde sobre a vida da tua igreja, Pai. Fortaleça a nossa fé, Pai. Abençoa, Pai, a tua igreja de maneira toda especial, Pai. Ó Deus, poder Deus tremendo, Deus magnífico, Pai. Que possamos sair daqui fortalecidos, Pai. Que possamos sair daqui, Pai, renovados, Pai. Que possamos, Pai, a cada dia, Pai, estar, Senhor, mais firme contigo, Pai, tu possa abençoar de maneira toda especial, Pai, cada uma das tuas ovelhas, Pai, que foi comprada, Pai, que foi lavada no sangue do teu Filho amado, no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua abençoando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu apresento a vida do teu filho na tua presença, Senhor, que ouviram, não só ouviram, mas receberam a tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eles vão sair daqui essa noite com a porta edificada, Senhor. Eu não sei qual dessas portas o Senhor falou na vida deles essa noite. Uma coisa eu sei, Deus, que o Senhor falou, que a tua palavra não volta vazia. Enche, Senhor, fortalece cada um dos teus filhos. Entra corredor, entra com porta desse. Ora. Ora com Deus aí, fala. Diga assim, eu não sei que eu saí daqui com a porta, minha porta, do jeito que eu entrei. Eu quero sair da minha porta edificada, Senhor. Eu quero sair da minha porta edificada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Jesus venha derramar graça na vida de vocês, através do Espírito Santo. Que o Espírito Santo entre corredor na vida de vocês. Que o Espírito Santo dando força para vocês, despertando vocês para orar, despertando para jejuar, despertando para comer Bíblia, despertando para evangelizar, despertando para ganhar alma. Louvado seja o nome do Senhor. Só quem recebe, diga amém, amém, amém. Sente glorificando o nome do Senhor.